Olá pessoal, muito obrigado pela sua presença, de você que já chegou aqui. Seja muito bem-vindo em mais um podcast aqui do nosso Pod Cristão. Aproveita aí para se inscrever, para você não perder os nossos próximos vídeos e você sempre ser notificado que a gente já iniciou aqui mais um vídeo. Quero pedir para você ir pegar a sua lição para a gente recapitular aqui juntamente com você que está aí na sua residência a nossa última lição desse trimestre. Foi um trimestre muito bom, um livro aqui de João que foi abordado de uma forma muito boa, muito diferente. E também quero pedir para você abrir a sua Bíblia lá em João 20 e 21, é o nosso texto base daqui. Mas antes, quero apresentar o meu co-host aqui, meu parceiro de banca, o Jonas. Ele é diretor da sonoplastia, diretor dos jovens da Igreja Bom Jesus, e ali as nossas convidadas aqui novamente são membros da Igreja Bom Jesus, elas vão poder afirmar isso. Ele é o vice-ancião daqui da igreja. Qualquer BO que acontece aqui, é o Jonas que resolve. Ô Jonas, faz isso aqui. Ô Jonas, aconteceu isso aqui. Ô Jonas, preciso fazer isso aqui. É o Jonas. Tudo aqui é o Jonas, gente. Ele só não é um ancião votado em comissão. Mas é o Jonas aqui que resolve todos os BO aqui da Igreja Bom Jesus. E vale ressaltar, o menino aqui, ele é especialista em corrida. Então você que está na sua residência, nos acompanhando aqui e está sem perspectiva de vida, não sabe o que fazer, procura o menino. Ele vai estar aí te passando algumas orientações de corrida, de exercício físico, de academia, enfim. Mas o foco dele é a corrida. Ele vai te ensinar a correr com as duas pernas, não é com uma não. É com as duas do jeito certinho, tem várias dicas aí certinho que ele sempre passa aí para os alunos dele. Beleza? Esse é o Jonas. Vamos lá então. Esse povo quer que eu seja ancião de todo jeito. Vai rolar não. Quem é casado tem mais probabilidade, viu? Você já está casado aí já há mais de um mês, então você que lute. O próximo ano. E também queria aqui apresentar o Wellington. Ele é diretor de sonoplastia, Dr. Paulo Prata. E possivelmente já vai estar imigrando para o Bom Jesus, que mora aqui perto agora. Então tá tudo certo. Então, possivelmente ele vai ser um ancião daqui, já está cotado para mudança, pedir carta de transferência já, de uma igreja para outra. Ele está envolvido ali também no Ministério Jovem, está empenhado ali, está ajudando os jovens a engajar cada vez mais os jovens no cristianismo. Ele também trabalha com entrega, então se você o receber na sua casa aí, receba bem, ajude ele a descarregar de vez em quando, é bom, porque às vezes o pacote é pesado, viu gente? Já trabalhei um pouco sobre disso, na verdade, e às vezes é um sofrimento para carregar um monte de coisa e o povo ainda nem uma água serve, mas vamos lá, tem que servir uma aguinha, dar um sorvete, um bolinho, né? E também, sem mais delongas, irei apresentar aqui as nossas convidadas, que já veio aqui mais de uma vez, então quer dizer que gostaram bastante, né? E sem traumas, e são pessoas especiais, tanto que elas ficaram para a nossa última lição, né? Nós temos aqui a Marli. A Marli, ela está envolvida tanto no Ministério Jovem também, meia parte ali, minha auxiliar não sabe ainda, mas está ali. Ela também está envolvida nos Bravadores, também gosta muito, fez aí há um mês atrás aí ela fez uma questão de trilha aí com o pessoal dos Bravador, né? Ficou meio dolorida há um mês atrás. Mas hoje ela está bem, está tranquila, depois de comer bastante na ceia, né? Então, ela está muito feliz, né, de estar aqui. Ela ri toda hora, gente, é emocionante isso. Liga não que daqui a pouco ela ri de novo. E ela também trabalha com entrega, gente. Então, você receber ela na casa de vocês, dê um sorriso para ela que ela começa a rir do nada. E fica tranquilo que é assim mesmo. Se ela perguntar seu nome e começar a rir, fica sossegado, faz parte. Se você errar a palavra-chave também, ela vai rir também, tá tudo certo. Felicidade em pessoa. A outra pessoa que nós temos aqui é a Carol, né? A Carol agora tá só na orquestra agora, gente. Toca na orquestra, você sabia? Violino na orquestra.
Na, na igreja tá difícil, tem que contratar, pagar um cachê grande para ela tocar na igreja, mas né, o Gustavo Lima, caro, menina cara. Tem jogador caro, tem a menina cara, que é a Carol. Ela já é diretora, né, do Clube dos Bravadores. Tá na busca aí para fazer medicina. Se tiver aí, gente, como patrocinar ela, tá procurando patrocínio para fazer medicina. Tem que falar, pô, vai que arranja um patrocínio para você fazer a medicina. Aí que é o momento. Então, assim, gente, ela toca muito bem violino, então se você quiser chamar para tocar aí na sua cidade, no aniversário, no casamento, sei lá, chama ela aí que ela faz tudo. E desbravador, ela entende tudo também. Então, se você tem desejo, você tem entre 10 a 15 anos e quer participar do Clube dos Bravadores, a Carol está à disposição para receber você. E ela vai explicar tudo o que o desbravador faz. Então, ela sabe de tudo. E eu não sei dizer tudo, mas ela sabe, porque ela já está bastante tempo engajada nesse ministério. Ela também faz parte do Ministério Jovem também. Ela já é líder jovem também, então você pode chamar, gente. Essa mulher faz tudo. Diferenciado. Diferenciado. Então, queria que nossas convidadas dessem um oi para a galera aí. Oi, pessoal, tudo bem? Agradeço pelo convite, Jonas, Elton. Que Deus abençoe, continue abençoando vocês nessa etapa maravilhosa, né? Porque falar de Deus é tudo na nossa vida, né? Então, fico muito contente por ter recebido o convite, né? E espero, talvez, voltar mais vezes. Gente, amizade é triste, né? A pessoa dedura tudo a gente. Vou corrigir, ó, não é orquestra de Barretos, não. É orquestra de alunos, iniciantes, começando, né? Profissional ainda não. Estamos caminhando com pequenos passos. Mas um prazer estar aqui, agradeço o convite e estamos aí. Quero agradecer novamente as meninas que aceitaram aqui o convite novamente, prontamente. O Jonas vai lá, pergunta, elas falam sim, elas estão até desesperadas em querer aceitar, elas estão até agoniadas. Nossa, eu preciso aceitar. Aí elas prontamente aqui aceitam o nosso convite. E eu queria já pedir aqui para Carol fazer a nossa oração inicial para a gente já começar a nossa lição. Então, oremos. Pai amado, Deus eterno, nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Senhor, estamos aqui agora para o estudo da lição, que nós possamos, por meio dela, fortalecer o nosso relacionamento contigo, a nossa conexão, que nós possamos aprender mais de Ti, sobre o Seu amor, sobre o Seu caráter, e possamos crescer e poder ser melhores servos, Te servir da melhor maneira. Pedimos que o Senhor abençoe o estudo nesse momento, esteja com cada um, em nome e por amor de Seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Bom, você que está aí na sua casa, se ainda você não pegou sua lição, corre lá, pega a sua lição dos jovens e abre lá na lição 13. E também já aproveita e pega sua Bíblia e abre lá em João 20 e 21. Aqui a gente tem a nossa tirinha de hoje. A gente tem aqui o título Ressuscitou e Comissionou. Aqui a gente tem uma conversa, né, de duas pessoas. Você que está aí na sua casa, você está vendo aí a conversa. Eu não vou ler a conversa por inteiro, mas no meu entendimento, ali o rapaz ele fala, né, as coisas que aconteceram ali com Jesus, a forma que aconteceu e tal. E a moça, ela fala, ele dá um pouco de detalhe a mais, né, ali sobre as coisas que aconteceram, da forma que aconteceram. E a moça fala, eu vou ler só a parte dela: desculpe, mas não tenho tanta fé quanto você. Aí aqui eu colocaria ali como uma sátira, né? Ali uma brincadeira e tal ali dela, que ela, uma ironia talvez dela, que ela às vezes por não ler muito, né? Não ter muito ali o conhecimento por meio da leitura, às vezes ela não conseguiu ter essa fé que ela fala, né? Que ela não acredita que a gente vai ler mais para frente, mas você lendo ali em João,
né, de João por completo, você vê os milagres que Jesus realizou, os ensinamentos que ele deu aos discípulos, às pessoas ali da multidão, e por fim ali a crucifixão dele, né, e a ressurreição dele, que a gente vai ver nessa lição. Então, ali a tirinha eu acho que abordou mais ou menos esse tema, né, e a resposta ali da moça foi mais ou menos baseada nisso aí. Alguém tem alguma outra consideração? Achou alguma outra coisa que dá na nossa tirinha? Quer comentar alguma coisa? Se quiser, fique à vontade. Não tem ninguém quer falar nada. O Jonas preparou ali, achei que ele ia pegar o microfone para falar. Estou esperando aqui para ouvir. O tema, na verdade, ele está bem implícito, né? Ressuscitou e comissionou, né? Então, a gente vai ver que vai falar sobre a ressurreição de Cristo, mas o verbo comissionar que eu achei interessante aí no tema da lição, né? Que eu até fui olhar no dicionário, né? Que aí ele fala que vou até ler aqui para não falar errado, confiar a alguém uma incumbência temporária. Quer dizer que alguma coisa vai ser confiada a alguém no decorrer dessa lição, né? Muito legal. Eu estava aqui me perguntando, eu ia pesquisar isso, só acabei não pesquisando. Mas achei interessante. Então acho que a gente já pode partir para o nosso domingo aqui, né? Ninguém tem mais nada para falar. Vamos lá. Para que a gente possa entender, né? Domingo nos proporciona uma introdução muito interessante. Porque assim, o título já diz assim, o túmulo vazio. Nós vamos entender um pouco mais sobre essa questão do túmulo vazio. Mas nós entendemos ali que os romanos, naquele período, eles usavam a crucificação como uma pena de alto nível, né? Por conta dos criminosos, traidores que traíam o império ali, ele punia os escravos, então era uma coisa bem horrorosa, assim, horrível, né, de acontecer naquele período. E assim, a gente analisando as acusações, né, obviamente que se você não assistiu a lição anterior, convido você a assistir, porque ali você vai entender um pouco mais sobre como Jesus ele foi julgado de uma forma ilegal, e ele foi acusado de uma forma que ele fosse culpado, mas ele não era. Então ali eles colocaram uma condenação em Jesus. Então com isso, o que eles fizeram? Eles o crucificaram. E a gente pensando que se Jesus tivesse morrido de uma forma natural, né, sem que acontecesse essa morte de cruz, possivelmente ali e sido, né, colocado como um rei naquele período, possivelmente só seria uma roda de rodapé ali, uma nota de rodapé nos registros da história, né, porque ele não teria sido já esquecido há muito tempo, né. Então assim, e naquele período também a crucifixão ela era rejeitada pelos judeus. Ele não tinha ali uma enfatização de que servia para alguma coisa. Então, assim, nenhum herói judeu tinha sido crucificado. E ali veio Jesus para ser como um herói, né? Depois da morte de cruz, e ele morreu na cruz ali para aquelas pessoas. E aí diz assim que a história, né, a ressurreição, né, de Jesus lançou uma luz para aquelas pessoas e através da cruz nos transformou em vitória, né? Ou porque o que ele fez realmente um verdadeiro rei, né? Porque, por exemplo, você morrer pela humanidade, não morrer apenas para quem estava ali presente, mas morrer por todos que iriam vir ainda, é meio que sem palavras para descrever tanto amor, né? Tanto que a gente tem a João 3,16, né? Que é um dos textos lindos que tem na Bíblia, né? Que diz, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, esse contexto enfatiza muito bem. E assim, João, em todo o seu livro ali, em todo o seu evangelho, ele descreveu muito bem sobre Cristo, algumas coisas profundas, alguns aspectos profundos de Cristo, que eu particularmente não tinha ainda entendido mais sobre essa questão, e comecei a entender o fator real ali do ministério de Jesus, tanto que tudo que
depois da crucifixão, foi comprovado que tudo que Jesus foi fazendo na sua despedida nos evangelhos, a partir ali de João 14, João 15, João 16 e 17, aonde ele inicia João 14 com uma promessa, né? Que é: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu não vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for preparar-vos lugar, estarei com vocês e vocês comigo. Então ali a preparação de um lugar para nós. Então começou João 14 falando sobre isso, e no decorrer veio alguns discursos, algumas palavras que Jesus ali nos descreveu. E o tanto que ele tinha, no capítulo 17, ele mostra um pouco mais ali, que quando ele tinha preocupação com as pessoas, com os discípulos, então ele começou a preparar os discípulos através da ceia. Então achei muito interessante essa parte, não vamos dialogar muito, senão a gente vai demorar bastante. Então nós vamos entender no capítulo 20, capítulo 21, capítulo 20 descreve muitas coisas interessantes que nós vamos saber agora, que vai falar aí sobre a ressurreição. Uma coisa antes da gente dar sequência aqui, que a gente sempre está pontuando isso desde a primeira lição, é a forma que João escreveu o livro por completo. Ele trouxe uma escrita diferente dos 3 primeiros evangelhos, que em alguns momentos ele deu mais detalhes do que os outros evangelhos, e em alguns outros momentos ele se absteve, né, de dar alguns detalhes que, para não ser ali talvez repetitivo, e focou em outras coisas que às vezes os outros evangelhos não focaram. Ele quis demonstrar muito a Cristo, né? Um ministério mais de Cristo ali, com detalhes mais envolvidos na pessoa de Cristo. Sim, então essa parte de João, né, o livro de João completo ali, nessa lição acho que eu pelo menos consegui notar mais a forma escrita real, como que ele fez ali essa diferença mais gritante. Então achei bastante interessante, novamente aqui falando, a forma que João escreveu o livro, né? Ele deu essa pontuação maior, diferente dos outros evangelhos. Então, vamos dar sequência aqui para a nossa segunda-feira. E nessa parte de segunda-feira, vou ler o título, né, para vocês, que fala Encontrando o Senhor Vivo. E lá em João, capítulo 20, né, descreve, né, o momento que Maria Madalena encontra o túmulo de Jesus vazio, né? E em seguida ela depara também com o Senhor, né, ressuscitado, né? Ela não viu Jesus, e ao ver o túmulo, né, ela corre para informar tanto a Pedro e João, né, expressando uma confusão, né, e um desejo de entender o ocorrido. Ela também se refere a Jesus como o Senhor, o que demonstra, né, a sua fé, né, embora ainda ela esteja perplexa, né, acho que quando a gente vê, né, alguma coisa que a gente demora para raciocinar, né, para ver acontecer, né? Porque até então, eu acho que aqui naquele momento, eu acho que eles sabiam que ia acontecer, porque Jesus sempre falou, né? Sempre deixou claro, mas eles realmente, eu acho que na hora do acontecer, eu acho que dá uma sensação de medo, de incerteza, de dúvidas, né? E eu acho que foi o momento que ela deve ter se sentido, né? Mesmo sabendo, né, que ela confiava muito em Cristo, né? Que foi uma mulher muito forte. Também lá fala de Pedro e João, né, que chegaram no túmulo depois, viram os lençóis, os panos de Jesus, né, sobre que estava tudo, né, que eles não compreendiam também totalmente, né, aquela visão. Eu acredito que, assim, eu penso em mim. Se eu acho que chegar lá no negócio, eu acho que eu vou ficar sem palavras, sem dúvidas. Primeiro você ia começar a rir, né? Sim. Não tem jeito, gente. O nervoso toma conta, é assim mesmo, viu? Às vezes, vocês vão pensar que não, mas eu estou super nervosa. Só, às vezes, o choro, que como diz o outro, transforma em sorriso. Mas, por dentro, né? E aí falando, né, também
E aqui fala também que a tristeza, né, que a Maria também sentiu ao perceber, né? Ela não percebe, na verdade, né? Ela questiona porque por eles, né? E que eles falam para ela, né? E o desejo de saber aonde estava o corpo, né? Ela deve ter ficado ali assim, onde está Jesus, né? Esqueceu que Jesus, né? Ele ia ressurgir, mas não ali para ela, né? Uma hora assim ou outra, né? Mas aí ela ficou questionando, né? O corpo, aonde estava, né? E a gente vê uma grande transformação que acontece quando ela vê um homem, né, no caminho dela, né, e parecia um jardineiro, né? Quem que ela se encontra, né, com o mestre, né? Não tenha dúvida que deve ter sentido ali como a gente vai falar, talvez um amor, um alívio, uma sensação de acalento, né? Porque ele trazia uma grande paz. Imagina na hora que a gente chegar perto de Cristo, né? Eu acho que vai ser bem profundo, né? E eu acho que na hora que ela encontrou com ele, então deve ter sido aquela maior... Ali, no momento, na hora, acho que ela não acreditou, né? Pessoa, conversou, né? Um homem, não percebeu, né? Que era Cristo, mas eu acho que ela, na hora que ela viu, né? E ela testemunhou realmente que Jesus ressuscitou ali, eu acho que ela deve ter ficado, né? Então, ela deve ter ficado, né? Super contente, né? Tanto que ela foi lá correndo contar para todo mundo, né? Imagina, né? Ela sair correndo para contar para os discípulos, né? Que ela viu. Então, aí uma parte que eu achei interessante que fala, né? Ela se torna a primeira pessoa a testemunhar a ressurreição de Jesus Cristo, né? E ela pede que ela não o detenha, pois Jesus pede para ela, né? Que não o detenha, que ele precisa subir ao Pai, né? E eu imagino que na emoção que ela sentiu, ela deve estar desesperada para agarrar Jesus, né? Que eu falo assim, gente, sempre eu penso assim, né? Às vezes eu pergunto o tamanho da minha fé. Eu acho que minha fé é tão pequena, mas eu prefiro segurar no dedinho dele do que eu não segurar em nada. Porque eu sinto que eu seguro pelo menos na pontinha da unha de Jesus. Bem na pontinha. Mas eu tento, assim, me fortalecer, né? Ter uma comunhão com Deus maior, mas eu quero estar ali, nem que for na pontinha segurando, mas que eu não desgarre, né? Porque, imagina, a gente não ter o acalento de Jesus. Nossa, a gente estava com os desbravadores e eu senti isso. Quando a gente deitou no meio do mato, que a gente estava fazendo as perseguições, e que eu virei para cima, né? Corre, corre, corre! Né? Tem alguém que vai pegar. E aí que a gente deita no meio do mato e olha para cima, que olha o céu tão as estrelas, tudo que a gente pode, tudo que Deus pode proporcionar para a gente, e o que Ele proporcionou para a gente, né? Ele ressuscitou, Ele deu a vida para nós, deu o seu sangue. E o que nós damos para Ele? O que nós estamos entregando para Ele? Né? Então, fica essa parte aí, essa vontade, o desejo de Jesus voltar. Aqui um ponto que eu só queria dar uma reforçada, né? Eu diria assim. A Marli falou tudo aqui dessa parte segunda, mas foi exatamente essa parte dos discípulos que em todos os evangelhos, João não pode ser diferente, que a gente sempre viu os discípulos, Cristo rodeado dos discípulos, ele sempre ensinando, refalando várias falas para eles sem entender, e quando Cristo realmente faz o que ele já tinha falado antes, eles... Ué, o que está acontecendo? Mas não estou entendendo. Então, assim, isso a gente pode tirar, eu tenho certeza disso, da gente hoje. Cristo dá as orientações ali por meio da Bíblia, a gente vai aprendendo, a gente vivendo, né, a nossa vida ali, vivenciando as coisas. Se você tá mais envolvido ali com a missão mesmo, com a igreja, você vai vendo outras coisas e lendo também. Mas quando acontece alguma coisa negativa, você... Ué,
mas cadê Deus? Aí é o nosso lado humano sempre falando mais alto. A gente não consegue colocar a nossa fé, depositar a nossa fé, a nossa vida nas mãos de Cristo. Foi exatamente o que aconteceu aqui com os discípulos. Eles não tinham entendido, a gente vai ver isso lá para a quinta-feira, mas eles não tinham entendido qual era a missão de Cristo aqui. Eles não tinham ainda virado ali a chavinha, né? Eles só foram realmente entender quando Cristo passou por todo esse processo. Cristo teve que ser crucificado, Cristo teve que morrer e Cristo teve que ressuscitar e aparecer para todos eles, para eles entenderem. Então era isso. Então, a gente, tirando isso de ensinamento, a gente às vezes não vai ter o mesmo tempo que os discípulos tiveram. Então é um cuidado que a gente tem que ter, que às vezes em determinada vivência ali, alguma coisa da nossa vida, no estalar de Deus a gente não pode mais estar aqui. Então vale o que a gente está fazendo hoje. O amanhã a gente desconhece. Então entregar nas mãos dele. Então eu tiraria essa reflexão aqui da parte segunda aqui. Eu tirei uma questão interessante também, e de madrugada, né, que Maria foi ali. Maria e outras mulheres, né, foram ali até o túmulo para poder, né, mexer no corpo ali, fazer algumas coisas, e chega lá e a pedra está movida. Primeiro começa por aí, né? Uma pedra pesada, pensamento do susto, um susto na hora. Fala assim, o que aconteceu? A pedra moveu sozinho, como é que acontece? Porque é uma pedra pesada. Porque os soldados tinham fechado aquele local, porque eles pensavam que alguém poderia roubar, né, o corpo, alguma coisa do tipo. Então eles estavam preocupados com isso também e colocaram o guarda ali ainda. Para falar a verdade, ainda tinha um guarda ainda, né? E o guarda dormiu. O guarda dormiu, a pedra se moveu. Falou, pronto, agora... E aí você chega lá, você não encontra nada. Aí aí apavora, né? Porque se você tá... E nem sinal de roubo, né? Porque se for pensar, tava dobradinho os tecidos que ele tava enrolado, então, tudo dobrado, colocado. Então, interessante é isso, porque além de chegar ali e tá tudo dobrado, aí acontece uma outra surpresa no contexto histórico. 2 anjos, um na cabeceira e um na próximo dos pés ali no... E ainda fala para você assim, por que você está aflito? Por que eu estou aflito? Por que eu estou aflito? Numa calma interessante. Maria, ela estava tão agoniada assim, ela não estava vendo nem os anjos. Então, mas a gente... Não, mas eu compreendo, porque a gente pode colocar num contexto nosso... quando acontece uma fatalidade com algum ente querido, nós não vê nada, nós quer resolver o problema e não vê médico, não vê ninguém, e tem gente tentando te acalmar, e você é louquinho na cabeça e tal, e os anjos falando calmamente, sei lá, nervosa naquele momento, contextualizando ali como se ela estivesse ali, e eu tivesse naquele momento, seria basicamente isso. Aí do nada vem outra pessoa e começa a falar com você pro lado de fora. Aí fica mais engraçado assim, pelo ponto assim, né? Ela não reconheceu Cristo ao primeiro momento, só reconheceu depois que ele falou de uma outra forma. Então achei muito interessante, é só para contextualizar aí. Então vamos dar uma sequência aqui, vamos para terça-feira. A segunda. Esse pessoal aqui tá bem alegre. Pessoal bem feliz hoje, né? E a lição de segunda falou bastante sobre Maria, né? Sobre o encontro dela com Jesus. E a terça-feira vai falar bem sobre o encontro dos discípulos com Jesus. Então ali ele fala das 2 cenas. Ali Maria correu, contou para os discípulos, né? Que ela tinha visto Cristo, né? Que ele tinha ressuscitado. Mas eles ficaram um pouco incrédulos, né? Para acreditar, será que não foi emoção? Não sei.
Será que a pessoa que falou com ela era mesmo Jesus? Será que não era outra pessoa? Então, eles ainda não tinham aquela certeza, né? E naquele momento, os discípulos também estavam com medo, né? Porque eles estavam com medo ali dos... Eu esqueci o... Esqueceu a palavra. Isso, eu esqueci a palavra. Acho que eram os romanos que estavam perseguindo. Isso, os soldados que prenderam Jesus. Então, eles ainda estavam receosos ali de que alguma coisa poderia acontecer com eles, né? E o interessante ali é que eles se fecharam numa casa, né? Trancaram a porta, trancaram as janelas e Jesus apareceu ali no meio. E eu achei fantástico essa parte que fala na lição, né? Paredes e portas não representam um obstáculo para ele. E, quer dizer, uma porta trancada não impede de Jesus chegar até a gente, né? Isso a gente pode trazer para a nossa vida hoje. A porta pode estar trancada, a janela pode estar fechada, ou pode ter muros, mas isso não impede Jesus de chegar até nós. E aí aqui conta que ele apareceu, né, para os discípulos, e então eles conversaram ali com o mestre, Jesus deu uma saudação e soprou sobre eles o Espírito Santo. Tem uma parte aqui na lição que eu não sabia, que fala que as palavras sobre eles, que fala quando ele soprou sobre eles o Espírito Santo, quando é traduzida para o original em grego, essa parte não tem sobre eles. Que aí ele fala que o Espírito Santo é um presente, não só para os discípulos ali naquele momento, né, mas para todos os que viriam a seguir, incluindo a gente hoje, né, a partir do momento que a gente crê, o Espírito Santo também está disponível para nós e para atuar em nós, né. E ali naquela reunião, naquela primeira reunião, só tinha um discípulo que não estava presente, que foi Tomé. E ali os discípulos contaram para Tomé, e Tomé teve a mesma reação do que os discípulos tiveram quando eles ouviram de Maria, né? Que aí Tomé falou, não, para mim acreditar eu preciso ver, eu preciso tocar, eu só vou acreditar se eu ver ele, se eu puder tocar nas feridas. E aí, numa segunda ocasião, foi o que aconteceu, né? Eles estavam novamente reunidos, novamente portas trancadas, janelas fechadas, e Jesus apareceu novamente. E essa reunião, a diferença é que agora Tomé estava lá junto, né? E Jesus se aproximou dele, encorajou o discípulo a tocar, a ver as feridas, a ver que era ele mesmo, né? Para ele deixar de lado a incredulidade, né? E ter fé ali que era Jesus. Você quer falar, Wellington? Pode ir. É que aqui, tanto na segunda como na terça, ali vamos colocar assim, ó, tirando Cristo de cena por um momento, a pessoa mais importante de um momento ali seria Maria. E colocando no contexto histórico, a gente sempre vê, na época, né, a mulher ela não tinha valor nenhum, ela não tinha voz, ela não tinha ação nenhuma. Então, olha a gente colocando no sentido de Cristo fez com que a primeira pessoa que visse ele fosse uma mulher. Aí a gente agarra tudo isso que eu falei e mais um pouco, que ela teve digamos, a obrigação, o fardo, entre aspas, de levar a informação para os discípulos. Todos homens, todos num ambiente ali masculino, né, ali machista, e enfim, uma mulher passando uma informação para um grupo de homens. Mas pera lá, mulher, quem que é você? Eu não acredito eles realmente não acreditaram. Eu colocaria por 2 pontos. Primeiro, porque era uma mulher passando a informação, e porque era uma coisa tão impensável por eles, de que não dava liga, não tinha como uma mulher com essa informação e a informação, o fato realmente ser verdade. Então, para ela primeiro, né? Exatamente. Então, era realmente para Maria, ter visto que Cristo não estava no túmulo, para também os discípulos criarem essa coisa, né, de que eles precisavam acreditar.
independente de quem estava falando, porque eles eram discípulos, então eles tinham que transbordar esse amor, transbordar essa humildade e deixar de lado qualquer coisa ali do mundano, né, da cultura ali do dia a dia. Então eu ia falar isso na segunda, mas também vale na parte terça, porque eles tiveram que ter duas oportunidades para acreditar que realmente Cristo tinha revivido. Então esse detalhezinho é bastante importante da Maria em específico, porque não foi o Pedro que foi lá ver ele, que encontrou ele, não foi Lucas, não foi Mateus, não foi ninguém, foi exatamente Maria Madalena. Então é um detalhe importante. Mas também interessante, né? Um detalhe interessante também o amor que ela sentia por ele e a demonstração que ela tinha o tempo todo com ele, né? Uma coisa que os discípulos não tinham, por ser homem, e talvez não de essa tal que você fala de machismo mesmo, talvez de acreditar num outro homem, tudo. Eu acredito que o amor dela transcendia por Jesus. Então, por isso, realmente, que acho que Jesus achou a melhor forma de aparecer para ela, porque ela vivia aos pés de Cristo, que nós devemos estar aos pés de Cristo, né? E eles, ainda por ser com essa incredulidade que eles tinham o tempo todo, né? Eu acho que acredito que Jesus, acho que deu essa oportunidade para ela, né? Para que eles também possam acreditar na mulher, porque hoje em dia é tão difícil acreditar na mulher, né? A mulher não tem força nenhuma, cada vez perde mais a força, perde mais. Eu falo assim que hoje eu vejo assim, eu fico muito triste ao ver as coisas acontecendo, mas infelizmente a gente está num mundo cada vez mais as coisas vão piorar. Então você falou, deixou muito bem claro que é muito importante isso, né? Por fato de ser mulher, ter falado para eles e eles realmente, tipo assim, quem é você, né? Eu acho que caberia aí. Quem é você, né? Será que Jesus ia aparecer para você e não para nós que somos homens, né? Então fica a critério da gente pensar hoje em dia, né? Tem alguma coisa a mais, Carol? Eu acho que vocês pontuaram bem, né? Mas da mesma forma que eles ficaram incrédulos quando Maria contou, é interessante ver que Tomé duvidou mesmo tendo homens contado, né? E mais de um. Ali estavam todos os discípulos menos ele. E mesmo assim ele achou difícil acreditar, né? Mas quando ele viu Jesus, a lição conta que ele deu um salto de fé. E aí ele fala que ele reconheceu a identidade de Cristo, né? Quando ele fala, meu Senhor, meu Deus. Então ele viu realmente quem Jesus era, né? Eu acho que é isso da parte Mas uma de terça-feira. pergunta para na minha cabeça. Será que a gente está vivendo igual Tomé hoje? Porque a gente também somos incrédulos, né? De forma geral, né? Não só Tomé. Então acho que em alguns momentos a gente vive ali como a grande maioria dos discípulos. Algo mais de alguém? Não tem? Então vamos dar sequência, que vamos para quarta-feira. Vamos lá. Queria deixar só uma parte que eu grifei aqui, que está no final de terça-feira, que diz muito para que a gente possa entender também. Todo o Evangelho de João foi escrito para fortalecer nossa fé tão frágil e nos guiar gentilmente a uma crença mais sólida. Então essa frase aqui é bem interessante. Não vou falar muito sobre quarta-feira, que é o nosso momento hipertexto, que são várias perguntas. Vou deixar perguntas aí para você que está em casa, para que você reflita e procure dar uma lida aí nos versículos também. Primeira pergunta é: que oportunidades Pedro recebeu para demonstrar a profundidade de seu amor por Jesus? Está em João, você pode ler em João 21, 15 a 19, mas você pode colocar a sua opinião também e conferir no texto bíblico. E a outra pergunta é: qual foi o propósito de João ao escrever o seu evangelho? E você pode estar vendo também em João 20, 31, que ali tem uma resposta, e você pode colocar a sua também. E só falando um pouco sobre a questão da historicidade ali daquele momento, fico imaginando, né, a gente estamos reunidos aqui agora,
estamos com o portão trancado. Imaginamos que Jesus chega aqui agora. Quem que corre primeiro? Verdade. Porque assim, tudo bem, a gente poderia estar ali, mas eles estavam com medo, né? Porque eles estavam com medo de alguém chegasse e fosse para cima deles, achando que pudesse ter sido eles que pudesse ter pegado o corpo, vamos colocar assim. Porque se a gente pegar a ênfase ali, Pedro e João foram ao túmulo e eles foram embora. E eles viram que não tinha nenhum corpo, eles foram embora. Só quem ficou foi Maria. E eles voltaram. Se eles voltaram, eles falaram com alguém, possivelmente. E eles falaram, ó, Jesus não está no túmulo. Alguém pegou o corpo de Jesus, e agora? Nós faz o quê? Nós fica aqui dentro trancado. Na sua alma. Nós vai matar, nós vai matar. Quem nós vai matar? Mas isso é muito interessante, porque para a gente pensar, a gente analisar. E quando Maria vem e conta, como vocês disseram muito bem, explanaram bem, ia ser mais difícil de acreditar. Então a gente imagina o medo que eles estavam trancados, tudo fechado, e de repente aparece alguém na frente ali, você dá uma olhada, fala assim, ixi, quem será que é esse homem? Aí depois, na hora que mostra, logicamente que Cristo, na hora que ele demonstra as feridas, né? Eu acredito que aí a emoção vem. Mas como podemos ser como Tomé, né? Queremos que ter provas, tocar. E às vezes a gente deixa de lado a fé, né? Que é uma coisa bem importante, né? Então, colocaria essa questão. E para que a gente tenha sempre a nossa rede semântica, a palavra é ressurreição. Quando vocês ouvem a palavra ressurreição, o que vem à mente de vocês? Uma palavra, um contexto, fique à vontade. Primeiro as nossas convidadas, depois o Wellington. Na minha mente vem vida, né? Ressurreição, a vida, né? Jesus foi o pão da vida. E tudo que fala de ressurreição, ele demonstrou tudo. Que a vida dele foi para nos salvar, para dar a nossa vida. Então, a palavra de ressurreição para mim é vida. Porque eu acho que tem tudo a ver, né, com a morte de Cristo. Eu coloquei aqui poder sobre a morte. E eu acho muito interessante porque se a gente pensar, Jesus ele curou, ele fez ali vários milagres, né? Mas ele alcançou o ápice, né? Ele venceu a morte, né? Ele não só ressuscitou Lázaro, por exemplo, que ele tinha o dom da vida, mas ele mesmo venceu a morte. Então é um poder onde a gente pode ter esperança. Muito bem. Aqui eu coloquei esperança, né? Uma salvação ali, porque sem Cristo ter morrido na cruz, a gente não teríamos a salvação. Então, para mim seria assim. É bem interessante tudo que vocês falaram, até porque, né, voltar à vida, né? Eu coloquei como voltar à vida aqui, a ressurreição, porque foi igual as meninas falaram, né? Que Cristo é o pão da vida ali e ele venceu a morte. E por ele ter vencido a morte, a gente tem uma esperança muito grande, né? Que é a gente poder estar com ele no céu. E nós temos os nossos entes queridos, as pessoas que já acompanhou a gente, que já faleceram e que a gente espera que eles ressuscitem e estejam com a gente também. Então, essa palavra ressurreição diz muito bem, o Wellington falou sobre a esperança que a gente tem aí. Isso aí. Então vamos partir aqui para o nosso penúltimo dia, essa quinta-feira com as convidadas. Então, quinta-feira conta ali de quando os discípulos foram ali para para Galileia, né? O mar de Tiberíades, o nome um pouquinho diferente. E ali eles foram pescar e eles passaram a noite toda tentando pescar e eles não conseguiram pegar nada, né? E ali apareceu um homem na praia e esse homem mandou que eles jogassem a rede novamente. E eles obedeceram, né? Jogaram e a rede veio tão cheia que eles mal conseguiam puxar a rede para o barco, né? E fala que quando os discípulos seguiram as instruções de Jesus, a noite de frustração se tornou um dia de euforia, né?
Porque quando a gente vê que quando a gente obedece, quando a gente escuta ele, a gente pode encontrar alegria, né? E aí, quando eles chegaram à praia, eles viram que Jesus estava ali, né? E Jesus tinha preparado uma refeição para eles comerem junto. E ele pediu que os discípulos levassem também alguns peixes que eles tinham pescado ali, né? E aqui a lição traz um ponto interessante, que fala que Jesus pediu que eles contribuíssem, né? Ele preparou o alimento, mas ele pediu uma contribuição por parte dos discípulos. E isso, trazendo para os nossos dias de hoje, ele pede também a nossa contribuição, ele pede o nosso esforço para alguma coisa, né? Mas o mais interessante aí que eu achei também é que mesmo essa contribuição que a gente dá, é uma contribuição que vem dele, né? Quem que permitiu que eles pegassem aquele monte de peixes? Foi ele, né? Quer dizer, a contribuição que eles estavam dando, na verdade, veio de Cristo. E isso é importante para a gente também, da gente reconhecer que quando a gente está dando, a gente, na verdade, não está dando, a gente está devolvendo algo que ele deu para a gente, né? Seja o nosso tempo, seja os nossos talentos, seja o nosso esforço, seja o nosso dinheiro, seja qualquer coisa que seja, é algo que nós recebemos dele, não veio da gente. É algo que ele deu para a gente e que a gente pode estar devolvendo para ele com gratidão. E aqui fala, nosso melhor trabalho sempre se deve a Cristo. E aí eu vou deixar a Marli continuar quinta-feira. Então, devemos reconhecer, né, que ele foi, tanto a gente falar de vida, doador da vida, da nossa vida, e que a nossa vida expressa isso, todo momento. Se a gente acorda de manhã ou levanta ao deitar, tudo vem através de Cristo. É só através dele. Tudo que a gente façamos hoje, a gente façamos com a permissão de Cristo, né, na nossa vida. Então, que a gente deveria reconhecer realmente. Porque, independente dele foi lá, eles ainda não reconheceram ele, né? Quando ele foi através lá, que ele estava jogando, né? E eles não conseguiram, passaram a noite inteira, não conseguiram pegar o peixe. E qual que é a nossa missão? Eu penso nisso, né? Ali ele está demonstrando por quê, né? Se ele está demonstrando que a gente também tem que fazer a nossa parte, né? A gente também ter a nossa missão, fazer um pouco mais para Cristo, tentar fazer, porque Cristo ele só permite aquilo que nós também queremos que ele faça na nossa vida. Se não há permissão nossa para que ele entre na nossa vida, ele não vai entrar. Mas se a gente permitir que Cristo transforma, que Cristo entra na nossa vida, principalmente no nosso coração, que é de pedra, né? Que tudo que a gente faz hoje de bom, eu acredito que é Cristo que faz e não a gente. Porque a gente, infelizmente, a gente tem o mal, né? Os nossos pecados, né? Que a gente não consegue fazer o bem a alguém, né? Às vezes eu penso, você falou bem de doação, né? A gente é um pouco egoísta nessa parte de doar alguma coisa para as pessoas. Às vezes eu falo assim, nossa, eu estou super cansada, eu não vou fazer. Às vezes a Cíntia liga, ou às vezes alguém liga, eu falo assim, nossa, mas de novo. Mas a gente pensa, gente, Deus depois dá uma satisfação tão gostosa quando você faz o bem, quando você participa de algo, quando você vê as crianças fazerem algo bom, né? Então, isso é que Cristo demonstra a maior parte para a gente o que ele faz na nossa vida. É com ele que a gente sente paz. É tudo que ele transforma, é tudo que ele é na nossa vida. E aí fala que hoje, né, hoje Jesus, eu vou até ler esse pedaço porque eu acho muito interessante, hoje ele continua chamando nós, né, os discípulos que somos nós, né, a procurar testemunhas, que fala, né, procurando testemunhas como os discípulos de Cristo. Nossa vida, eu acredito que nós somos testemunha, né? A gente tem, às vezes, eu vejo assim, milagres que Deus faz na nossa vida. Eu não mereço tanto que ele faz por mim, né? Hoje eu vivo em pé de verdade. Eu tenho um problema no cóccix torto, e aí os médicos falam, como é que você anda? Eu falo, Cristo. O tempo todo é Cristo que vive em mim. Porque se ele não vivesse em mim, realmente eu não daria, né? Eu não conseguiria levantar, eu não conseguiria caminhar. E, às vezes, quando eu vou levantar do chão, eu faço uma atividade física, que eu falo assim, nossa, eu não vou dar conta, igual você fala, Jonas. Eu vejo que é totalmente diferente. Eu estou bem.
Porque Deus fala isso, já mostra que a saúde é perfeita para nós. Ele deixou isso para nós. Então, tudo que vem dele, tudo que vem, provém dele, é perfeito. Né? Então, que devemos amar. E aí fala assim, que nossa missão é crer com fervor e amar intensamente, como fizeram os primeiros discípulos. E aí fica a dúvida, né? Quanto eu amo a Cristo? Para fazer mais, para poder fazer mais, para poder renunciar ao meu eu e entregar minha vida a Cristo, né? O quanto eu amo isso, o quanto eu amo a Ele, porque se eu amar Ele, naturalmente as coisas vão vir de desejos do meu coração de fazer, né? Sem eu querer fazer, não vou fazer com desdém, com egoísmo, mas eu vou fazer com alegria, né? Vou fazer como vocês veem eu rir no tempo todo, que eu gostaria de rir muito mais, mas rir com prazer realmente, né? Não só de nervoso, mas de prazer, de desejo, de entregar ao outro o meu eu. Porque eu acho que falta isso, às vezes, de entregar o eu. Porque Cristo entregou o eu dele por nós. Isso é perfeito, né? Sinto cada dia de manhã, eu sinto que eu falo assim, nossa, Senhor, o Senhor tem me levantado a cada dia. O Senhor tirou uma depressão, você me deu a vida, me deu tudo. E eu posso lutar a cada dia, mesmo sem ter a vontade de viver, porque eu vejo todos os dias que hoje não tenho mais nada para viver, porque eu fico esperando Ele, eu falo assim, para que eu vou fazer isso? Mas às vezes eu penso assim, não, eu preciso ser exemplo para as pessoas, para que elas vejam o melhor de Cristo em mim, porque se eu quero que Cristo faça verdadeiros pessoas, discípulos, verdadeiros irmãos na minha vida, que eu acho que nós todos somos famílias, eu creio nisso. Então, que as pessoas, que eu possa doar para elas o que Cristo doa para mim. Porque não tem palavras, como você diz, para agradecer a Cristo o que Ele faz por nós todos os dias. Aí, aqui, eu não sei se caberia a gente relatar aqui novamente a parte sexta, porque ela vai se repetir novamente do que a gente já falou. Então eu queria que cada um falasse um pouquinho do que achou da lição, o que estudar João com essa lição, o que pode ter mudado para você, se ajudou alguma coisa, fez você entender alguma coisa diferente. Então, só para a gente também já encerrar aqui o nosso pod, que já está bem avançado o nosso tempo. Pode começar pelas convidadas. Olha isso, que deixando para mim. Eu sou gentil, eu vou deixar a Marli primeiro, tá? Não, eu falo assim que essa lição foi maravilhosa de ver o que o verbo que fala na lição desde o começo, né, que fez por nós. A lição de João demonstra isso, que Cristo amou nós sem como eu vou falar, sem exceção. Ele se entregou por completo. E nós, eu fico pensando, eu fico assim, morrendo de vergonha, porque assim, eu me sinto tão podre, tão falha, porque assim, o que mostra aí o que ele é, né? Ele é tudo para a nossa vida. Ele demonstra tudo na nossa vida. O que ele tem feito de bom, de completo, de imenso, João traz aí, sem dúvida, que você pode confiar, que você pode entregar, que você pode... essa lição eu acho que foi maravilhosa, porque ele trouxe Cristo completamente, como diz outro, da parte do Espírito Santo, né, que é maravilhosa, né, que ele deixou para nós, que sem dúvida é uma parte que todos os dias que se conecta com a gente, se conecta, né, a palavra dele, que é maravilhosa, que sem dúvida traz uma paz no nosso coração e enche, né, nós de querer ser melhor cada dia. Então, assim, João só trouxe, foi mais ênfase naquilo que a gente deve fazer, a nossa missão aqui na Terra, né? Então, eu acredito nisso. E eu só tenho que agradecer, porque foi uma mensagem maravilhosa. Não tenho mais nada que expressar, a não ser o que Cristo se entregou por nós, isso é por completo. Ai, gente... vamos lá. Eu acho que dessa lição específica, a parte que me marcou muito foi aquela questão
de estar tudo trancado e mesmo assim Jesus conseguir entrar ali no meio, né? E eu lembro muito daquele verso, né? Nada pode nos separar do amor de Deus. A menos que a gente não queira, né? Porque ele respeita o nosso livre-arbítrio. Mas é importante a gente ver durante toda a lição o quanto Cristo ele se doou para a gente, né? Ele buscou ali curar de forma física, de forma mental, de forma espiritual. Ele buscou ensinar tudo o que ele pôde. Até as crenças que eles tinham, Jesus entendeu que ele precisava mostrar de alguma forma que não era daquele jeito. E mesmo assim ele teve cuidado, ele teve amor. Então eu acho que é isso, né? Ele ressuscitou. E a parte importante também nessa lição, ele comissionou. Quer dizer que ficou um legado para a gente também, né? Pode falar? É eu agora? Pode. Que isso, hein, fera. Vamos lá, rapidinho vou falar aqui. Muito interessante saber sobre o testemunho, né, de João sendo descrito aqui em todos os aspectos do ministério de Cristo. Claro que iniciando ali o seu evangelho, né, de João 1:1, dando já uma ênfase de como seria, né, a sua escrita envolvendo a Cristo, né, porque começa com no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. É uma questão simples ali, mas bem interessante, igual também nós temos João 3,16 também. Como nós temos também João 14, de 1 em diante, acho que até os 5 ou 6 ali, que é onde Jesus prepara uma morada para nós. E fora também os milagres que Jesus foi demonstrando ali através do seu ministério, com detalhes que eu particularmente ainda não tinha visto, e como que era enfatizado ali o Evangelho de Cristo, como ele amava as pessoas, como ele amava a descrição de João, como ele amava até Judas, mesmo sabendo que Judas iria traí-lo ali. E ele ainda assim, até na última ceia, ainda lavou os pés de Judas e ainda tentou fazer com que ele se arrependesse. E até o momento de João descrevendo, quando chegou os soldados, e os soldados perguntaram quem é Jesus de Nazareno, e uma pessoa que está prestes a morrer chegar e falar, sou eu sou. Como assim? Com uma propriedade de não sentir a pressão, de querer desistir de um cálice que seria tão ruim para ele, de tão peso, né? Acredito, até porque nós sabemos que ali houve até uma separação na cruz ali pelo peso do pecado que ele estava carregando por nós. E ainda suportar a questão de um julgamento ilegal, ainda ser bofeteado, cuspido, ser ironizado de uma forma, você não é rei, você não pode não sei o que e tal. E as pessoas também negligenciar ali, negar a Cristo, pessoas que possivelmente algumas estavam caminhando com ele, e quando chegou na hora do vamos ver, eles abandonaram a Cristo e pediram entraram na voz do povo, né? Vamos crucificar a Cristo. E chegando até nessa parte da ressurreição, que aí é onde vem a glória. Primeiro começou a glória no momento da morte da cruz, e aí a ressurreição vem. A gente enfatizou, eu brinquei algumas vezes aqui sobre a contextualização, né, de como seria, mas imagina a felicidade e a emoção dos discípulos, que eles começaram a entender realmente que tudo que Jesus tinha ensinado antes, estava tudo acontecendo, e tudo que estava escrito aconteceu, e tudo que a gente lê aconteceu, e isso nos traz uma grande perspectiva de que Jesus falou que vai voltar, e se tudo que ele fez cumpriu, detalhes por detalhes, não quer dizer que ele vai voltar. Enquanto ele não volta, ele fez uma coisa muito grandiosa, que foi deixar o Espírito Santo para cuidar de nós, para ser o nosso Consolador. E nós sabemos que quando a gente precisa, o Consolador está ali. E quando a gente mais precisa, o Consolador está ali. E quando a gente está feliz, o Consolador está ali também. Porque a felicidade, igual a Carol nos citou também, de que a gente tem que sempre estar devolvendo de uma forma igual os discípulos fizeram ali naquele momento de comer com Cristo, que eu acho que deve ter sido grandioso também, né? Depois de uma ressurreição, você ter a oportunidade de comer com Cristo, é você devolver aquilo que Deus te dá. Deus te dá todas as coisas. Se nós temos alguma coisa hoje, se você tem alguma coisa hoje, agradeça a Deus, porque foi Deus que deu para você. Ele te deu força,
Ele te deu capacidade para você conquistar o que você tem hoje. Então, o que eu queria deixar é que a gente ame mais. A gente precisa amar mais. O amor ele está esfriando, nós sabemos que isso vai acontecer cada vez mais. Então, só quero deixar que nós amemos como Deus amou essas pessoas. O ministério de Deus, ele amou muitas pessoas. Não importava quem seja, ele estava amando essas pessoas. Aqui essa última lição, quinta e sexta, eu acho que também se explica ali a lição de forma geral. A gente viu a lição por completo, os discípulos não entendendo o que Cristo estava falando, que a gente tira isso para nós hoje, que a gente não entende o que a Bíblia quer nos dizer, a gente não entende as coisas que acontecem com a gente no nosso dia a dia. E um específico, que a lição de quinta pontuou, e também a de sexta aqui, o finalzinho pontuou, que é Pedro, que em muitos momentos da nossa vida, a gente é como Pedro. A gente quer trabalhar incansavelmente, porque a gente precisa pagar isso, precisa pagar aquilo, precisa fazer isso. A gente quer estudar, quer viver a vida igual todo mundo vive aí a vida adoidada e fazendo aquilo e tal. Mas Pedro, no último momento ali que ele teve com Cristo, ele foi incumbido de uma responsabilidade. E nós hoje também temos essa mesma comissionado, essa missão. Essa mesma missão. Essa mesma missão, isso aí. Eu ia ajudar, mas eu queria ver a palavra sair. Essa mesma missão que foi deixada para Pedro. Assim, também não podemos esquecer que mesmo assim Pedro cometeu um erro de negar a Cristo. Uhum. Ele se arrependeu porque Cristo fez o quê? Olhou com amor. Exatamente. Então isso incumbiu Pedro Sim. de uma missão muito importante. Então para a gente que a gente possa entender é que todos têm essa missão. Exatamente. Mas pode continuar, desculpa aí. Com Pedro, ele nesse último momento que ele teve com Cristo, ele teve humildade para olhar para trás, que ele viu que ele estava mais errando do que acertando. E ele aceitou de todo o coração as palavras que vinham com amor, com bondade de Cristo. Não que antes ele não aceitava, é porque ele estava, o pecado dentro dele era tão grande, tão forte, que ele não conseguia ter essa humildade mais baixa. Não, Senhor, o Senhor está certo. Então, essa lição, de forma geral, eu tiraria todos esses pontos que todo mundo falou aqui, mas também esse principal aqui de Pedro, que a gente possa ser mais humilde, aceitar essas coisas que a gente... Aceitar verdadeiramente que a gente tem uma missão. E também um contraponto a isso é que a gente também é igual Maria. A gente vai chegar em determinado lugar que as pessoas não vão nos aceitar, que as pessoas não vão acreditar no que a gente está falando, mas que a gente confie mais em Deus do que na gente mesmo. Porque a Maria confiou tanto em Deus, tanto em Cristo, que ela não pensou em mais nada. Ela não pensou ali na questão cultural, que ninguém ia escutar ela, que ela ia ser ignorada. Não, ela acreditou em Cristo. Cristo passou uma ordem para ela. Vai e fale que eu estou vivo. Parafraseando aqui. Ela foi e falou que ele estava vivo. E acabou. A nossa missão, ela é isso. É ser um pouco de Pedro, ser humilde, ser bondoso, mas também aceitar que a gente é Maria. E no trabalho onde a gente está, na escola onde a gente é Maria. Vai ter pessoas que não vão querer ouvir a gente, não vão acreditar no que a gente vai falar. Mas não é você não falar, é você falar e deixar o Espírito Santo agir. E acabou.
e acreditar fielmente de que Cristo, em algum momento, vai agir na vida dela. Então, eu acho que essa lição, de forma geral, é lógico, tem outros ensinos, a gente falou aqui nas outras lições, se você quer ir acompanhar, acompanhe, a gente tem aí a nossa playlist, mas ali o ponto central para a gente encerrar de fato a lição é pegar esses dois personagens muito importantes que a gente estudou aqui, principalmente nessa lição 13, mas que a gente tire de lição mesmo. Ser igual Pedro, ser mais humilde, mais amoroso, ler mais também a própria Bíblia, mas aceitar que a gente também é Maria, no sentido de a gente vai chegar em determinado lugar e as pessoas não vão querer escutar. Então, essas são as palavras aqui da nossa última lição. Muito obrigado para você, mas antes queria pedir para Marli fazer aqui a nossa oração final e depois a gente dá as despedidas aqui para vocês. Oremos, pessoal. Maravilhoso Deus, grandioso Pai, que habita nos altos céus, Senhor. Vem estar conosco a cada momento, Senhor, da nossa vida, transformando o nosso ser completamente. Que possamos sempre colocar o Senhor em primeiro lugar, Senhor. Que possamos mostrar Cristo que veio ao mundo que nos amou de uma forma tão grandiosa e que possamos demonstrar um pouco de amor, mais de humildade, de compaixão para com as pessoas, Pai. Fique, Senhor, esta noite conosco, fique também com o pessoal de casa, que o Senhor Divino Espírito Santo possa tocar no coração e querer que eles tenham um pouquinho desse amor que a gente sente aqui quando fala da sua palavra, quando ela é exposta para nós. Quando abrimos, a gente sentiu uma paz tão grande, Senhor. Então, que eles possamos também sentir essa paz. E que possa vir abençoá-los, que possa vir, tiver algum desejo em seu coração, que se for da sua vontade, Pai, que o Senhor possa permitir na vida deles também. Senhor, fique conosco, é que eu te peço em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse trimestre. Se você gostou aí dessa lição, desse novo trimestre, deixa uma mensagem aí de agradecimento, de mensagem positiva do que você achou dessa lição. E eu quero te convidar para a nossa próxima lição, a lição aqui do ano que vem, do nosso novo trimestre. A gente não tem ela em mãos, então se você quer saber qual é essa lição que a gente vai falar no trimestre que vem, porque o ano que vem a gente está aqui de novo, com outros convidados, com os mesmos convidados, assim eles aceitando. Eu te convido para se fazer presente aqui com a gente, você que tem acompanhado aí a gente há mais de um ano, a gente sempre falando aqui da lição, vai se iniciar um novo ano, novas lições, novos aprendizados que a gente vai ter aqui. Então, eu te convido para se fazer presente aqui com a gente nesse novo ano. E quero te desejar aí um feliz ano novo, boas festas para você que está aí. Se você for viajar, que Deus te acompanhe, que Deus esteja sempre na sua vida, que Ele sempre seja o ponto central na sua vida, independente das coisas boas ou ruins que aconteçam com você. Até mais. Tchau.